Tá bom. O senhor tem quantos anos, pastor? 38? 38. É mesmo, é? Sim. O senhor está no formal, é? É, pastor, a genética ajuda, eu acho. Rapaz do céu, tu não tem cara de. Não que 38 seja velho, né? Mas tu tem cara de 28 anos, 30 anos, mas passa Rapaz, é. fácil. Mas é porque Amém, tu né? filho. Não parece, né, mano? Mas tu é filho de japa. Assim, a família de Sim, japoneses, né? sim. Por parte de Seu... pai, Sim. meus avós vieram lá do Japão. Então, seus avós são japoneses mesmo, né? Japonês. Não sabia nem falar português. Que coisa, rapaz. Hein? Como é que é o nome dos seus pais, filhão? Meu pai chama-se Júlio, já faleceu. Minha mãe chama Áurea. E o nome dos avós? E, pastor, agora você pegou, hein? Iwaku Kaku. Ah, menino, por isso que eu perguntei, que eu sabia que vinha coisa difícil por aí. Os nominhos deles não são nada fácil para a gente, né, pastor? Sim, é Nada diferente. fácil. Sua mãe era batista, seu pai não tinha um credo definido, né? Sim. Minha mãe, desde que eu entendo por gente, é cristã, na igreja batista. Meu pai sempre estimulou a gente a ir na igreja, né? Nunca pediu. Me deu muito apoio quando eu fui batizar, fazer teologia, mas nunca teve, né, uma religião prática, assim. Você é casado, como é que é o nome da sua esposa? Minha esposa chama-se Ana. Ciana. Não, Ana. Chama Ciana. Aí eu falei, Ciana? O nome dela é Ana. Ana. Mesmo nome da minha esposa, Ana. Você sabe que significa a cheia de graça, né? Ana. Sim, sim. Aí a gente colocou o nome da minha filha de Hannah, que é a mesma coisa em outro idioma, que também significa a cheia de graça. Muito bem. É, família de Anas eu tenho, graças a Deus. Inclusive, ela Amém. está ali na caminha, assistindo a reunião. Um beijo, viu, meu bem? Um beijinho aí para você. Muito bem, queridos. Você fez o ensino médio na escola adventista e também se preparou para fazer teologia na escola adventista, tudo no NASP, né? Foi aí que você se converteu aos 14 anos de idade. Sim, no ensino médio, eu estudo na escola desde o jardim, né? Mesmo minha formação adventista. A escola adventista tem bastante papel importante, assim, na minha conversão, né? No meu adventismo hoje. No primeiro ensino médio, nas aulas de religião ali, no ambiente do internato, eu falei, não, o caminho é esse aqui, é que eu quero seguir, é isso. E aí você estuda na escola adventista e se converte ali ao adventismo e é batizado. Só que termina o ensino médio e tem aquela ideia de ter que definir para onde vai, né, pastor? Como é que foi Sim. essa escolha? Fala para a gente aí. Então, eu batizei com 14, aos 16 estava no terceiro ano do ensino médio já e precisando definir o que fazer. E eu coloquei nas mãos de Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Eu, graças a Deus, sempre fui um bom aluno, né? Enfim. Mas o que Deus mandar, eu faço. Eu gostava de química, pastor, imagina? Misericórdia química. Química, adorava química. Nunca vi alguém gostar de química, só eu, mas Tem os malucos aí que gostam de química, matemática, é, física, física quântica. Já pensou, pastor? Hein? Ei, rapaz, então, eu gostava, mas, senhor, orei muito e, para mim, lá para o terceiro bimestre, mais ou menos, no terceiro bimestre, já tem uma semana de testes vocacionais, e eu orando bem, falou assim, se não for na semana, eu não sei quando o senhor vai me falar, né? Tá chegando o período das inscrições do vestibular, e me chamou a atenção que naquela semana, todos os dias, nós perdemos ali umas 2 ou 3 aulas por dia para fazer testes vocacionais. A cada dia saiu um resultado de algumas possibilidades que os testes tinham dado, 2, 3, 5, e sempre estava teologia no meio ali. E eu comecei a ficar incomodado com aquele negócio, porque, né, eu era recém-batizado, minha família não é adventista, nunca imaginei na minha vida ser pastor. E todos os dias dava alguns resultados da biologia, sei lá, psicologia, e teologia sempre estava no meio. Aí eu falei, será que o senhor quer isso mesmo? E entendi que Deus queria que eu fosse pastor aos 16 anos de idade, sendo batizado há menos de 2 anos. rapaz, sabe o que eu fico pensando, pastor? Fico pensando assim, na cabeça de um jovem, rapaz, de 16 anos, decidir ser pastor,
Com 2 anos de batizado, meu amigo, isso é literalmente um chamado, amigo. Um chamado. Chamado Agora, meio desesperador, pastor, mas é. sabe o que me chama muita atenção nessa parte do seu testemunho, pastor? É assim, ó. Nós que somos cristãos, vamos pedir para Deus governar a vida da gente, né? Senhor, indica o caminho, eu quero fazer a tua vontade. Olha aqui, ó, esteja preparado para tudo. Porque o caminho que o Senhor vai montar para você, necessariamente não é o que você sequer imaginava. Então, veja, 16 anos de idade, nunca pensou em teologia pensando em física, não é isso, pastor? Química. Química. Imagina, pastor de ovelha. Então, quando você pensar em colocar tudo na mão de Deus e você não tem uma outra opção, é só esta que a gente tem, qualquer outra é catastrófica. Se segura, porque ele pode guiar você em caminhos que você jamais imaginou. E eu estou falando com gente aqui, pastor Leonardo, sabe que eles estão pensando exatamente isso. Pastor do céu, esse testemunho, eu precisava ouvir isso, porque estão acontecendo coisas na minha vida que eu jamais imaginei. A Pamela, que está aqui se recuperando da cirurgia, ela escreveu para mim aqui, dizendo que conhecer a sala, conhecer o pastor Wagner, todo esse ambiente mudou completamente a direção da vida dela. A Pamela jamais imaginou que ela seria adventista do sétimo dia. E hoje não é só ela não, pastor, é ela e a família toda. Amém. Se prepara, meu amigo. Quando a gente coloca na mão de Deus, tem uma princesa ao lado, a dona do pedaço, chegou aí, estou vendo só um olho, vamos arrumar essa câmera aí, queremos conhecer. Olá, tudo bem? Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Oi, Ana, tudo bom? Bom Tudo conhecê-la, viu? bom? É, Prazer, pastor. seus filhotinhos eu já conhecia, suas criancinhas, você ainda não, mas uma alegria grande tê-la aqui conosco, viu? Igualmente, pastor. Deus te abençoe aí. Amém. Eu estava dizendo, Ana, quando a gente coloca a vida na mão de Deus, meu amigo, se prepara porque Ele vai guiar a gente em lugares que a gente não imagina, né? Você se formou em 4. 2004, né? Foi o mesmo ano que você conheceu a Ana. Foi no finalzinho de 2004. Exatamente. Vocês se conheceram pela internet, cara. Oi, pastor, a história é interessante, viu? Como é que foi isso, hein? Conta para mim aí. Eu vou contar um pouco da minha parte, ela vai contar um pouco da parte dela. Como você falou aí, pastor, mesmo sendo jovem, eu tinha muito convicto que Deus tem que dirigir nossa vida, né? Então, quando eu entendi que Deus queria que eu fizesse teologia, eu só fiz vestibular para teologia, não fiz mais nenhum outro vestibular. Deus abriu as portas e tal. Eu passei 7 anos no internato, 3 anos de ensino médio e mais 4 de curso de teologia. Entrei com 14, saí com 21. E eu tinha uma grande vontade, pastor, de namorar no internato. E eu passei 7 anos orando para uma namorada e 7 anos eu não namorei com ninguém no internato. O quê? É, Sério? Rapaz, você já tinha que ser transladado, varão. Porque, irmãos, quem não conhece internato aqui, que está ouvindo, tem muita menina, e tudo na mesma idade. E as meninas, sábado, elas saem incensando porque põe perfume e o cabelo esticadinho, tudo. As bichinhas parecem uns negocinho voando assim, ó. E esse menino olhando, 7 anos sem namorar, varão. então, pastor, eu tinha uma convicção, ninguém me falou para fazer, mas eu tinha uma convicção que eu queria namorar e casar com uma pessoa só, entendeu? Eu não queria errar, não queria namorar com uma, não deu certo. Bem Eu, que a eu fila tô não era muito achando, grande, não, né, pastor? eu tô achando muito fera, e não estou estimulando o lado contrário, não, irmãos. O jovem cristão, ele não pode sair fazendo test drive, não, viu, irmão? Namora com um, namora com outro, namora com um, namora para aprender, para quando casar, já saber beijar na boca, namorar. Ei, ou tem muita coisa que a gente aprende por repetição. Mas namorar, querido, a gente nasce sabendo. Papai colocou na genética da gente. Não precisa test drive. Precisa test drive.
Estou falando de um rapaz adventista, 7 anos. Ele não estava no deserto do Saara, não, viu, irmão? Ele não estava no deserto do Saara, que eu fiquei 7 anos sem namorar, não foi falta de opção, que ele não é tão feio. Você é lindinho, pastor. Lindo, lindo. Você também, mano, é lindinho. Então, assim, é porque ele tinha muita opção ali. Oh, coisa mais linda são os jovens que se guardam para o casamento. É isso aí mesmo, querido. Nós somos loucos, né? Enquanto hoje está dizendo que entre um hétero e um homossexual tem 100 opções para você escolher, que não é o hétero ou o homossexual, tem um monte já no meio de tudo isso. Para Deus só existe a heterossexualidade, né? Deram um monte de opção, a gente está dizendo que sexo só depois do casamento. Não somos retrógrados, amigos. Nós somos fiéis a Deus. E aí você espera e não conhece a menina no internet, vai conhecer a Ana na internet, menino. Mas, Ana, como é que foi isso? Como é que vocês se conheceram lá? Pastor, naquela época não tinha nada de WhatsApp, Facebook, Instagram. O que tinha era Orkut. E eu estava lá. Orkut, irmão. Pensa. Eu estava lá no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, sou de Petrópolis. E eu estava também me formando na faculdade, fazia letras, e Deus tinha colocado uma coisa no meu coração que era para eu me casar com um pastor. E para mim não fazia o mínimo sentido isso, porque eu não sou de família adventista, me batizei com 17 anos, minha família era bem desestruturada, não via por quê, por que Deus está colocando isso no meu coração, né? Agora, pastor Wagner, pensa no desespero, lá em Petrópolis, interior do Rio de Janeiro, não tinha um teologando, não tinha um pastor solteiro lá. E eu falava, Senhor, por que o Senhor está colocando isso no meu coração? É um negócio que não vai acontecer, né? Eu estava 4 anos só orando pelo meu esposo, porque eu também tinha colocado diante de Deus, eu já havia namorado antes. Mas eu falei, Senhor, eu não quero mais errar. Eu já errei e sofri tanto. Eu quero namorar só com meu esposo. Então, o Senhor só coloca na minha vida o homem que for para eu me casar. E se o Senhor está colocando na minha vida, no meu coração, que é para eu me casar com o pastor, então eu só vou namorar quando esse pastor aparecer. Você e cadê tinha, o pastor que não aparecia, pastor Wagner? Não aparecia de jeito nenhum. Você tinha pastores que você admirava, aquele pastor espiritual, que tivesse lhe inspirado, dizer assim, rapaz, eu quero um homem de Deus também para casar. Tinha isso ou veio do nada esse negócio? Não, eu tinha sim, mas isso veio de Deus mesmo, veio do nada, era uma coisa do Espírito Santo. Não veio do nada, né? Veio do tudo, na verdade. Sim, sim. Olha, irmãos, olha que coisa linda, ó. Um pastor num jardim florido, ele podia escolher um monte lá. Se não vou esperar a minha santinha. Olha. Aí Deus mexe lá no interior do Rio de Janeiro, uma ovelhinha que nem teologando tem no lugar. Diz, vai casar com o pastor. Todo pastor, mas cadê o pastor, meu filho? O pastor vai casar com o pastor. Percebe Deus movendo as peças do tabuleiro, irmão? Quando a gente coloca na mão dele, ele vai guiar a gente. Aí vocês se encontram na internet, é? Aí tinha um bate-papo adventista que chamava Advir Amigos. Oh, Jesus, e aí lá um dia eu tô lá em Petrópolis, né, conversando e vejo uma pessoa com um nome assim, Pastorzinho 21. Aí sim! Nessa hora, falei, Senhor, é esse. Pastorzinho pai. 21, não colocou nenhum nome. Olha. Não, eu falei, é esse, Senhor Deus. E aí começamos, eu falei, boa noite. Ele, boa noite. Aí foi tu que já foi chegando. Eu falei, boa noite, pastor. Só falei, boa noite. Não, mas tá certo, irmã. A senhora, papai do céu falando, vai ser um pastor. Você entra lá, pastorzinho 21. 21 deve ser a idade. Esse aqui, vamos embora, meu amigo. Aí eu falei assim, de onde você é? Aí ele falou, da Barra. Aí eu pensei comigo, opa, da Barra da Tijuca, né? Pertinho daqui do Rio de Janeiro. Só que era da Barra do Bugres, pastora, lá no interior do Mato Grosso. A Barra que ele estava falando. Bem pertinho do Rio. O resultado é que, por Deus mover tudo para que ele atendesse aos clamores que estavam de acordo com a mente dele, vocês se casam, né?
Vocês se Sim. casam no ano de 2007. 2007. Se conhecem em 2004, 2007 se casam e vão morar onde? Eu morava em São Paulo já. A Ana veio morar em São Paulo em 2005. A gente namorava, cada um morava no seu canto. E a gente, então, se casa em 2007 e continua em São Paulo, os dois, né? O legal é que quando você estava se formando no quarto ano de teologia, para quem nunca fez teologia, o quarto ano é o ano da prova, irmão, porque tem que rolar o chamado. Alô, irmã Ruth Veloso, tudo bem? Como é que a senhora está? Tudo jóia? Como bom demais falar com a senhora. Ela está com o telefone lá ouvindo a gente, eu peguei ela no pulo agora. Bom dia, irmã Ruth, tudo bem? Então, olha só que legal, queridos. Ele conversando com a galera da turma, o pessoal falou assim, aí, cara, chamado e tal, e tá querendo ir para onde? Ele falou, rapaz, eu sei para onde Deus mandar, eu fiz teologia, mas se eu pudesse escolher São Paulo, não dá não, aquele lugar lá é muito louco. E você foi chamado para São Paulo, cara. Para São Paulo, pastor, exatamente. Estou aqui há 18 anos. Depois você vai entender, a gente vai entrar no mérito da questão agora, você vai entender por que vocês foram chamados para São Paulo. Em 2011, você estava na escola, você era capelão, e você teve uma forte impressão que seria pai. Sim. Eu já estava orando por isso, né? Eu fui fazer um sermão e procurando na Bíblia um texto para pregar na quarta-feira, na sexta-feira, véspera do dia do pastor, lá no mês de outubro. E lendo a história de Zacarias, a experiência que teve com Gabriel, né? Indo falar que ele seria pai de João Batista. Passou literalmente, assim, meu coração ficou quente, assim. Eu lembro dos discípulos do caminho de Emaús falando, assim, foi uma coisa física, assim, de sentir mesmo. Falei, Senhor, né? Eu já estou orando por um filho aqui, a gente está se organizando. Está me falando que você é pai mesmo. Fiquei, assim, bem tocado. Você sente coração quente, Deus dizendo para você, você vai ser pai. Vocês estavam ajudando também, né? Sim. Já estava casado, então toda a possibilidade estava presente. E aí, no mesmo dia, sua esposa passou meio que mal, não foi? Foi. E aí, pastor, eu resolvi comprar um teste de gravidez, né? Para eu fazer e sem comentar nada com ninguém, nem com ele. Falei, deixa eu fazer, ver se isso é positivo mesmo. E para minha surpresa, deu positivo. E naquela hora, pastor Wagner, eu me ajoelhei com aquele teste na mão. E eu falei assim, Senhor, eu entrego essa criança para o Senhor. Ele vai ser um servo seu, ele ou ela, que ele seja assim, separado para o teu serviço. E eu orei, chorei, agradeci tanto a Deus, porque sempre foi meu sonho ser mãe, né? E aí eu falei, não, eu vou guardar essa surpresa até a hora do pôr do sol, que era uma sexta-feira, e era o dia do pastor no sábado. Eu era aquela pessoa que sonhou a vida inteira em casar com pastor, então o dia do pastor na minha casa era igual Natal, pastor Wagner. Era presente, é ceia, era tudo, né? Tem que comemorar o negócio, né? E aí comprei uma caixinha, coloquei o teste e escrevi parabéns, papai. E deixei guardado para entregar só na hora do pôr do sol. E é você grávida, escondendo no pôr do sol, você revela, ele se emociona junto com você e diz, nossa, vamos ser pais, que coisa extraordinária, né? E nasce um rapazinho chamado João. João. Sim, o relato de Lucas 2, né, mexeu muito com a gente, porque falava que seria um bebê cheio do Espírito Santo, era uma profecia para o nascimento de João Batista. Mas a gente sentiu Deus falando aquilo conosco também, que seria um bebê com uma missão especial. E aí, pastor, eu comecei a sonhar, né, que seria um pequeno missionário, um menino pregador, um monte de coisa. Imaginei assim, nossa, vai ser uma criança muito especial para Deus. E a nós, quando descobrimos que era menino, não tinha outro nome mais perfeito do que João, justamente pela história que Deus havia revelado para nós. Só João. Não tem um outro segundo nome, apenas João. Só que, pastor, a história era tão diferente do que a gente imaginava que parecia que nós não tínhamos entendido direito o que Deus tinha falado, ou até na minha cabeça de pecador, eu achava às vezes, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, porque não é possível.
Deus falou uma coisa, está acontecendo outra. Desde o primeiro ultrassom que eu fiz do João, pastor, apareceram problemas graves. Segura. Eu Tá. quero seguir do ponto aí desse, porque eu quero terminar o testemunho a partir desse ponto. Antes, eu queria que você me dissesse, o Leonardo Jocura é pastor. Ele entrou na sala tem bom tempo, participa com a gente tem 1 ano. Você viu alguma diferença no seu marido desde que ele entrou na sala? Sim, pastor, com certeza. Na sua opinião, ele mudou o quê? Nossa, muito, pastor, muita coisa. Essa busca pelo Espírito Santo, ela afeta toda a família do lado bom, né? Deixa a pessoa mais paciente, mais compreensiva, mais passível a mudar, com certeza. Então, você recebeu nessa busca dele, na compreensão dos novos elementos da fé cristã, um marido mais maleável. Sim, com certeza. Porque ele é bonzinho, né, pastor? Mas o senhor sabe que japonês é meio durão, né? Japonês é meio Rapaz, eu durão. nunca vi um povo até para sorrir assim. Não é, Os pastor? Então, bichinhos são difíceis até para rir, menino, né? E ele, e ele, e ele carregava, né, para dentro dessa relação essa métrica japonesa, né? sim, com certeza. E o fato também dele nunca ter namorado antes deixava ele assim um pouco sem jeito lidar com a natureza feminina, que a mulher é mais sensível, a mulher é mais frágil. E ele era muito rígido comigo no início, né? Isso chegou a fazer do relacionamento um momento difícil? Ah, tivemos momentos difíceis, sim, pastor, porque a mulher quer ser acolhida, ela quer ser protegida, né? Ela não quer ser tratada de igual para igual, eu, pelo menos, né? Eu queria que ele me ajudasse a carregar minhas sacolas, e aí nós saímos no namoro, ele falava, você carrega a sua sacola do mercado, eu carrego a minha. Como Era um assim, negócio meio Jocura? Como assim. assim, Jocura? Como assim? Você carrega o que você comprou, eu carrego o que eu comprei. Como assim? Sim, e você Você paga tem... o que você comeu e eu pago o que eu comi também. Não, que é isso, pastor? Foi mesmo? Mas tu tem a carinha de bonzinho, pastor. E isso causa um desgaste, né? Às vezes, Causa né? é coisa pequena, né, pastor? Mas com o tempo, né, vai causando um desgaste. Então foi assim, com muita oração, porque eu via que não era por mal, né? É uma questão assim, cultural. Então não era por mal que ele fazia aquilo. Ele precisava entender as coisas precisavam ser diferentes, né? Que ele machucava. E aí, depois que ele passou a participar da sala, muitas coisas foram mudando, né? Ficou mais maleável, mais fácil de lidar. Então, assim, com certeza o Espírito Santo agindo na vida dele. Isso é claro. E isso, obviamente, ajudou a que a harmonia do casamento fizesse dessa relação ela mais aquecida, mais apropriada para um casamento, né? Sim, com Hoje o certeza. Japa está mais molinho. O Japa hoje está um fofo, pastor, um Ô, fofo. mamãe, sim, papai. Rolaria uma bicotinha para a gente ficar feliz, um selinho. Aí sim, meu amigo, a sala 57 celebra o amor, irmão. Celebra o amor. Parabéns. Pastor, olhando, é bom ver os olhos da mulher, né? Você foi impactado aqui na sala, pastor, e as mudanças no seu coração, quais foram? Você como ministro do Evangelho já. Então, pastor, para mim, como eu falei para o senhor, a teoria, né? A ideia do Espírito, da oração, e tudo que a gente vê na sala, isso a gente conhece, né? Mas a vivência, né? O buscar todas as madrugadas, eu lia Bíblia, eu orava, mas era diferente, assim, né? Um compromisso, uma busca. Eu falei para você que eu sempre tive dificuldade em dormir e acordar. Minha natureza, não é porque eu não queria. E o Espírito hoje, né, me desperta, hoje mesmo, dormi tarde ontem, e o Espírito me desperta. Eu não conseguia acordar antes, mais cedo, porque eu não conseguia dormir cedo. Não que eu tivesse fazendo coisa errada, eu não conseguia. Ou eu percebo que eu preciso me exercitar bastante, para gastar energia, para poder ter sono, né, mais do que outras pessoas. A vida de oração. Então, hoje eu falo, eu tenho uma vida de oração hoje. Hoje eu oro.
No passado eu orava, mas eu percebo que era totalmente diferente, né? Enfim, então, para mim, são as mudanças marcantes. Você, pastor, entende que essas mudanças afetaram o seu ministério, a maneira como você trata a igreja? Sem dúvida, né? Eu imagino que os meus membros vão falar a questão de pregação, né? De Espírito Santo, né? Da verdade do Espírito, tenho pregado com muito mais regularidade, né? Tenho visto realmente também a obra, não a obra, mas o trabalho do pastor, né? De uma maneira assim diferente. A questão da verbalização do amor, eu sou uma pessoa que gosta de verbalizar, né? O carinho com as pessoas, né? Com a minha esposa, a minha maneira de falar de amor é com a voz, né? Então, assim, aprender a falar eu te amo para alguém que a gente, né, não tem muito contato, ou até dentro de casa, para mim é extraordinário, assim, né? E eu falo sabendo das nossas limitações, mas sabendo que é verdadeiro, a gente pode falar que ama, a gente tem que se amar mesmo, né? Enfim, são detalhes assim que a gente vai absorvendo e vai fazendo muita diferença. Vocês têm mais dois filhinhos. Como é que é o Sim, nome? temos o Pedro e temos a Clara. A Clara está até aqui São, pertinho da gente. são lindos. Toda vez que você aparece no seu puff com eles dois aí, são lindos filhos de vocês. Vocês formam um casal muito bonito e tinha que ter filhinhos também, puxando a família, né? Que coisa linda. E a beleza aqui não está no perfil do estereótipo, não é? Beleza da presença de Deus, né? Da graça do Senhor. Beleza para a gente é ser semelhante a Ele, né? Que coisa linda. Que idade tem os dois filhinhos? O Pedro está com 9 e a Clarinha está com 5. 9 e 5, um casalzinho, né? Sim. Você ficou grávida primeiro do João. Voltamos para o ponto onde eu gostaria de deixar aqui paradinho para a gente voltar aqui para o testemunho. A gravidez ia indo bem, vocês fizeram a primeira ecografia Foi, do pastor. bebê. E Com aí? 8 semanas, 2 meses, bem no inicinho. E quando saiu as imagens, o coraçãozinho estava batendo, tudo certinho. O médico não comentou nada. Mas, quando saíram as imagens, parecia... É tipo um grãozinho de feijão, né? O bebezinho nessa idade. Só que o meu grãozinho de feijão, no meu exame, ele não era bem formado. Na região da cabecinha tinha assim um contorno totalmente irregular. E lá no final do exame apareceu assim uma observação: possível abaulamento de calota craniana. Abaulamento é um inchaço. Então, desde o início já mostrou algum problema na cabeça. Eu fiquei desesperada, pastor, porque esse menino foi tão sonhado, né? Planejado, orado. Deus fala com a gente através da história de João Batista. Parecia que nada estava fazendo sentido. E aí nós tínhamos que fazer agora um ultrassom morfológico, que se faz com 12 semanas. E agora o senhor imagina a nossa aflição, esperar de 9 semanas até 12 semanas, porque não tinha como fazer o exame antes, para descobrir o que de fato tinha com o bebê. E aí nós fomos para aquele ultrassom. Meu esposo, ele é um homem assim, de muita fé. Ele cria assim piamente, pastor, que se houvesse algum problema, Deus iria curar. Não haveria mais na hora do exame. E aí nós fomos para lá. Eu estava muito aflita. Procuramos assim um médico muito bom em São Paulo, muito renomado. E nós fomos para lá e as pessoas que já tinham passado nesse médico falaram assim que ele era muito simpático, que ele conversava muito durante o exame, explicando cada detalhe do bebê. E a partir do momento, pastor Wagner, que aquele médico colocou o aparelho na minha barriga, ele não deu nenhuma palavra. Ele suava, ele estava assim nitidamente nervoso, desconcertado, e por fim eu perguntei assim: doutor, tá tudo bem? Tem algum problema na cabeça? E ele me falou um negócio que me destruiu, pastor. Ele falou assim: eu vejo muitas alterações. Não é só na cabecinha, por todo o corpo do bebê. Aí, pastor, parecia assim que o meu sonho, o nosso sonho, tinha sido jogado fora, né?
que a gente entendeu tudo errado, aquilo que Deus estava falando, daquele bebê que eu teria, que teria uma missão especial, que seria uma criança cheia do Espírito Santo. Eu fiquei assim, perguntando para Deus, meu Deus, eu não estou entendendo o que a gente está passando. O bebê, o primeiro filho, o primeiro neto das duas famílias, a primeira criança, o que vai acontecer? E aí nós fomos lá para a minha médica, saímos do ultrassom e fomos direto para o consultório da médica para ela poder conversar conosco. E assim, bem brevemente, ela falou para nós, quer dizer, para o Leonardo ela explicou detalhes de todos os problemas que o bebezinho tinha. O principal deles envolvia o cérebro, pastor. Esse osso aqui da calota craniana, ele chama osso frontal, não se formou no nosso bebê. Então, o cérebro estava gerando fora da cabeça. Então, provavelmente, esse cérebro seria destruído pelo próprio líquido amniótico da barriga e ia gerar uma situação chamada cefalia, que o bebê nasce sem o cérebro. E aí, pastor, pensa a gente viver uma situação dessa. Uma família cristã, né? Pastor, esposa, a gente se preparou para o casamento, tentando fazer tudo da maneira mais correta, e a gente passa por uma situação assim, você passa por momentos de perguntar, Senhor, por que eu? Por que comigo? Né? Só que aí vem Jesus e fala, por que não você? Se eu mesmo sofri tanto sendo filho de Deus, você é melhor por não sofrer? Por que não você? E aí a gente aprende que o sofrimento, ele não escolhe a porta a qual ele vai bater. Ele bate na porta de justo, de injusto, de pecador. Quer dizer, pecador todos nós somos, mas de todos. A diferença faz com quem nós sofremos. E aí, pastor, continuamos, a doutora falou para nós, então, que aquele bebezinho não tinha nenhuma condição de sobreviver. Nenhuma. Ele era incompatível com a vida. Essa foi a expressão que ela usou. E que a qualquer momento o coraçãozinho pararia de bater e evoluiria para um aborto espontâneo, né? O próprio corpo expeliria o bebê. A gente foi para casa assim arrasado, assim. A gente se abraçou e chorou tanto, porque o nosso sonho ali estava sendo destruído, né? Só que as coisas não aconteceram assim. Ia passando semana após semana e o coraçãozinho do João não parava de bater. O João crescia, pastor. O João se desenvolvia, mesmo com todos os probleminhas que ele tinha. A gravidez foi uma gravidez normal. Eu não tive pressão alta, nada. O problema era só o bebê. E aí, com o tempo, a gravidez foi avançando, né? E não era previsto que avançasse. E quando chegamos mais ou menos aos 5 meses de gestação, nos informaram que em situações assim, de anencefalia, que há uma permissão judicial de se fazer o aborto, né? De interromper a gestação, porque é um bebê que não vai viver. Pastor, aquilo, a palavra aborto, na nossa cabeça, foi uma coisa assim absurda, né? Como assim aborto? Só que tanto se falou sobre isso, tanto que era o melhor a fazer. Alguns profissionais falavam assim conosco, não todos, né? Que era o melhor a se fazer. Para que prolongar uma gestação até o final, sendo que o bebê não vai viver? E aí, pastor, eu seguindo a Bíblia, eu cheguei à conclusão que eu não tinha condições de decidir aquilo como mãe. E o meu marido, como sacerdote do lar, como representante de Jesus na minha casa, eu falei, meu bem, eu confio no que Deus falar com você. O que Deus te falar é o que nós vamos fazer, porque eu não tenho condição de decidir sobre isso. E o meu esposo foi bem claro e falou, meu bem, a Bíblia é clara em dizer, não matarás. E o não matarás, para nós, assim, não estamos julgando, quem sabe, famílias que passam por uma situação parecida e escolhem interromper a gestação. Estou falando da nossa experiência. Aquilo se aplicava a bebê que era saudável, não saudável, que ia viver, que não ia viver. Deus é o dono da vida, né, pastor? Se ele quisesse que aquele sofrimento
se interrompesse naquele momento, era muito fácil para ele. Só que se ele queria manter o coração do João batendo, quem éramos nós para interromper? Então, nós decidimos, pastor, levar a gestação até o final, mesmo sabendo que nós não receberíamos o João nos nossos braços. O senhor está com o áudio fechado, pastor. Você sabe, quando eu ouço você falar sobre esta questão de saber que seu filho tinha uma enfermidade e que essa enfermidade era letal, levar ou não até o final, problema, barriga, toda alteração do corpo da mulher. Eu fico pensando que Jesus também poderia ter descartado a gente, sabe? Porque nós, por causa do pecado, adquirimos um monte de anomalias, de problemas, que ele poderia ter descartado a gente. Se ele fizesse assim, ó, nós teríamos desaparecido e ele continuaria sendo Deus. Ele poderia pegar em todo o universo e desaparecer na memória de todos os seres que ele criou, que um dia esse planeta foi criado. Mas sabe de onde não desapareceria que nós existimos? Da mente dele. E Deus não podia ser contrário a ele mesmo. Eu louvo a Deus porque ele nunca desistiu de nós. Isso não tem a ver exatamente com o caso que você está falando, né? Eu estou aplicando a não desistência de nós, de Deus, de nós, apesar dos problemas que nós temos, amigo. Deus não desiste de você. Você tem um monte de problema, né? Você tem um monte de problema. Tem um monte de má formação pecaminosa em você, não é? Eu sei que tem. Mas se você persistir ao lado de Deus e continuar dependendo de Jesus, clamando pela unção do Espírito, a mão do Eterno estendida sobre você, fica nesse lugar, sabe, essas anomalias causadas pelo pecado, o Senhor vai tirar de você. Não desiste dele. Não desiste. O pastor disse, enquanto houver graça, o Senhor nunca vai desistir. E ele nunca desiste, mesmo depois do fechamento da graça, aí já não é desistência, é juízo, porque Deus nunca desistiu de nós. O Joãozinho nasceu, ficou 5 meses no hospital. Sim. Então, só pegando o gancho que você falou aí, Nome Desejado, não sei se é o capítulo 2, eu aprendi nesse processo com o João. Lá fala que Deus nos ama hoje mais do que ele amava antes de nós pecarmos. Dar Jesus por nós, nos uniu, não Deus ama talvez, não é a palavra errada, mas a união que nós podemos ter com Deus hoje, né, por causa de Jesus ser um de nós, é maior do que se o pecado não houvesse existido. Então, Na parábola da ovelha perdida, pastor, ele mostra isso, né? Eu tenho 100 ovelhas, uma se desviou, vou deixar as 99 seguras no aprisco e vou atrás da que se perdeu. A demanda de amor é maior para ir atrás de quem se perdeu. Mas veja, ele deixa 99 seguras em um aprisco, é amor também. Mas a demanda do amor para a salvação, maior, que exige a morte, é pela ovelha que se perdeu. E ele vai atrás de uma apenas. Ou não existe nada igual a Deus, amigo. Você não tem uma opção, a sua única opção é Deus. Se você quiser um dia experimentar a felicidade real, é só Ele, porque Ele nunca descartou você. Nunca. Se você estiver fora do reino, é porque você descartou a Deus. 5 meses no hospital, ele nasceu com a cabecinha aberta, literalmente, nessa parte de cima não foi formada e o cérebrozinho dele nasceu para fora, né? Só que, para nossa surpresa, pastor, o cérebro ele estava envolto em pele. O esperado é que não tivesse pele. Então, havia uma bolsa com o cérebro, só que envolto em pele. Eu acho que isso foi uma das coisas que permitiu que o João nascesse vivo. Porque se não tivesse pele, o cérebro estaria em contato com o líquido amniótico e teria virado anencefalia, né? Então, aquela bolsinha para fora, totalmente inoperável a princípio.
Na Nenhum verdade, médico queria pôr na, a ver, mão. na verdade, era para o líquido amniótico ter detonado essa bolsinha e Sim, destruído o cérebro. De forma sobrenatural, o Senhor permitiu que essa bolsa não estourasse. O Senhor queria que ele nascesse vivo, para que o queria. pai que estava no concílio pudesse ver o filho vivo. Sim, ele estava no Porque concílio lá isso, no Paraná, né, pastor? O senhor também isso, deve ter participado, que foi um concílio sul-americano. sim, E um mês antes do previsto, o João começou a dar sinal de querer nascer. Então, eu estava sozinha em São Paulo, só com a minha mãe e meu esposo estava nesse concílio, fomos para o hospital, e aí viu-se que estava na hora do bebê nascer. Agora, o senhor pensa, pastor, como, e eu entendo assim, Deus compreende meu sofrimento mais do que ninguém, porque perder um filho é um negócio que só Deus, que entregou o seu filho, pode compreender. Você se preparar, enquanto as outras mães estavam na maternidade se preparando para sair com seus bebês, eu estava na maternidade sem o meu esposo, com uma bolsinha, com uma muda de roupa, que era a roupa que eu enterraria o meu bebê. Como que um ser humano vive uma situação dessa se não tem Deus? Ele fica louco, né? Você E viu eu o seu estava filhinho? lá, Você viu o seu filhinho quando ele nasceu? pastor, não vi. Você, Eu você não viu vi. o seu filho quanto tempo depois? Olha, pastor, eu estava preparada para que ele nascesse e falecesse. Hoje eu faria totalmente diferente, mas no dia eu não tive condição de pensar em pegar o meu filho morto. Embora ele tivesse nascido com vida, eu demorei 14 dias para vê-lo. Eu ia até a porta da UTI, eu orava por ele, eu tirava o leitinho, mas eu não entrava. Os médicos haviam me escondido, para me poupar, talvez, né? Que havia também uma malformação no rostinho. E eu não fui preparada para que houvesse essa malformação no rostinho. Se eles tivessem me falado, eu já teria orado sobre isso. Só que eu estava preparada para a cabecinha e havia uma malformação nos bracinhos. Mas depois, pastor, que eu vi o meu João, eu encontrei, assim, o amor mais puro e mais perfeito que eu já conheci. Eu me apaixonei loucamente por aquele bebê. E eu pensava assim, Senhor, como poderia eu rejeitar o meu bebê? Porque o Senhor não me rejeita. Eu sou imperfeita de caráter. E o Senhor me ama. Como eu posso rejeitar o meu bebê que é imperfeito fisicamente? Eu não posso. E aí, pastor, a Ana se transformou, o Leonardo se transformou. Nós viramos assim, leões por aquele bebê. Ele não Léo, iria viver. Então, Deus Léo, permitiu que ele vivesse. quando, A gente vai lutar o máximo por ele. quando você chegou, Léo, e você viu seu filho, qual foi a sensação? Ah, pastor, foi para mim muita gratidão, né? Eu cheguei uma hora depois do assunto dele, né? Viajei de avião lá, Paraná para cá. E meu medo era que ele não estivesse vivo. Ele estava vivo, estava bem, mexia, chorava, respirava. Havia as coisas que a Ana falou, mas isso não impedia dele ter uma vida aparentemente normal, assim. E eu fiz um... Eu dediquei o João na UTI ali. Senhor, não vai dar tempo de ir na igreja. Ixi, o João foi tantas vezes na igreja. O João foi dedicado na igreja depois. Ele viveu Mas quanto tempo, pastor? o João viveu 4 anos e 2 meses. E o cérebro fechou? Foi feita uma cirurgia? Como é que foi o crânio? Foi, com 5 meses, pastor. Ele ficou bem estável. Esses 5 meses eu morei no hospital, por isso ele trouxe a nossa mudança, porque eu não vinha nunca para casa. E o pessoal do hospital se solidarizava conosco e deixavam que ele dormisse conosco, comigo, com o João, né? Nos fins de semana. E durante a semana eu passava com ele lá sozinha. E aí, com 5 meses, como ele estava assim estável, ganhando peso, os médicos, então, por uma ação de Deus, resolveram operar o João. Eles tiraram a bolsa, chegaram à conclusão que o cérebro dentro da bolsa não tinha função, removeram aquele cérebro e ficou só a parte que estava dentro da cabecinha, que era uma parte bem pequena. Só que, pastor, como que Deus é maravilhoso. Porque o João, ele respirava sozinho, ele se mexia, ele emitia sons, ele desenvolveu uma maneira de se comunicar comigo. Isso ninguém acreditava. Mas quando os médicos viam, eles falavam,
pergunta tudo para a mãe do João, porque a mãe do João entende tudo sobre ele. Porque eu entendia se estava com dor, se estava feliz, se não estava. Isso só pode ser de Deus. E João, assim, tudo aquilo que a gente viu em Lucas 2, pastor, a gente vivenciou, Lucas 1, desculpa, a gente vivenciou com João. A gente viu pais se reaproximando de filhos pelo nosso amor pelo João. Nós tínhamos uma vizinha que tinha uma rejeição muito grande com um filhinho que nasceu com 2 dedinhos menores, era um dedinho mais curtinho. E ela tinha uma rejeição muito grande com aquela criança. A partir do momento que ela viu aquele bebê na maternidade, ela já não queria olhar mais. E aquele menino cresceu assim, ela muito impaciente, ela não queria aquele filho. E um dia ela teve um sonho, pastor. Um sonho. Ela nunca tinha visto o João. Nós morávamos assim de frente com a mãe dela. E ela não sabia detalhes do João. E ela sonhou com o bebê exatamente como o João era. Ela descreveu para nós e era assim, absurdamente real, pastor. E o bebê falava para ela assim: por que você não ama seu filho? Olha como eu sou tão amado pelos meus pais. E ela, pastor, ela veio chorando e falava para nós: o João é um anjo. O João é um anjo que me ensinou a amar o meu filho. E cada uma daquelas coisas que Deus revelou ali sobre João Batista se cumpriu na vida do nosso João, no breve tempo que ele teve de vida. Sabe, pastor? Ele trouxe pais para mais perto dos filhos, pessoas se batizaram através do testemunho do João. Nós podemos testemunhar no hospital, assim, grandemente com o João, através do João. Então, assim, a gente vê que, às vezes, o plano de Deus não é exatamente como nós imaginávamos, mas ele não deixa de se cumprir. Deus tinha um plano para aquele bebê. Não precisava ser aquele bebê perfeito. Ele não era um bebê perfeito aos olhos humanos. Mas cada dia da sua vida, ele testemunhou do amor de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente usar os próximos 10 minutos e encerrar o nosso testemunho. Ficaria aqui conversando um dia com vocês, né? Uma experiência de fé tão bonita como a que vocês têm. A notícia de que o João faleceu chegou. Como foi ver o Joãozinho morto? Foi muito difícil, pastor. Muito difícil. Nós quisemos arrumá-lo, mesmo depois de falecido, porque a gente gostava muito de cuidar dele. Mesmo a gente tendo enfermeiro, que a situação era grave, né? Com o tempo, o João foi ficando mais debilitado. Ele teve que fazer a traqueostomia para respirar com a ajuda de aparelhos, fez a gastrostomia para comer pela barriguinha. Então, o hospital só dava alta com profissionais de enfermagem auxiliando em casa, né? Então, a gente tinha, mas a gente fazia questão de nós cuidarmos do João. Aquelas pessoas ficavam ali nos dando suporte, mas quem cuidava do João éramos nós. A gente dava banho, e eu assim, sempre zelei muito por manter ele sempre muito, muito arrumado, muito cheiroso, porque eu pensava assim, eu não sei quantos dias eu tenho com meu filho, pastor. Então, cada dia o João era vestido como se fosse um dia de festa. Nos sábados, depois que ele passou a não poder ir mais para a igreja, porque ele foi um tempo enquanto ele era estável, eu colocava roupa social nele em casa, porque era o dia do Senhor. Não teve um dia da vida do João que o João não fez o culto familiar, pastor, porque o João não estudou a liçãozinha dele do rol do jardim, sabe? E aí, pastor, quando o João faleceu, ele estava numa situação muito grave, mas assim, as coisas não estavam fazendo sentido para nós, porque ele já tinha passado por situações muito graves tantas vezes, e Deus tinha revertido. Parece que Deus nos anestesiou naquele dia. Nós não estávamos percebendo que eram os últimos momentos. E eu vejo até nisso a mão de Deus, pastor, porque talvez se eu tivesse percebido, eu teria ficado desesperada, eu teria desmaiado, como já tinha acontecido outras vezes, né? Só que eu não estava notando que era o fim. Então, ali, minutos antes, eu estudei a lição com ele, fui para a UTI, estudamos a lição, oramos juntos, passei creme no corpinho dele, penteei os cabelos, eu não estava percebendo que eram os últimos momentos. E aí, de repente, ele deu uma desestabilizada e a doutora me pediu para sair, e isso é normal dentro de UTI, sabe? Qualquer intercorrência, eles pedem para o pai sair e depois você volta. Eu não imaginava que eu ia sair,
e ia voltar e meu filho não estaria vivo mais. E Leonardo estava do lado de fora, deitado num sofá do hospital, descansando um pouco. E aí, depois de um tempo, a doutora veio. E engraçado, pastor, que eu estava sentindo assim, uma presença tão forte de Jesus do meu lado, e eu não estava entendendo. É como se o próprio Jesus estivesse andando ali entre nós. E eu sentia assim, o Espírito Santo falando comigo: abre a sua Bíblia. Mas por que abrir minha Bíblia, gente? Estou no meio de um procedimento com João, não estou entendendo. E mesmo sem entender, eu abri. E abri no Salmo 121, que falava que o nosso socorro vem do Senhor. Eu falava: Senhor, eu não estou entendendo porque o Senhor está me mandando ler isso nesse momento, mas eu vou ler. Deus estava me preparando para os momentos seguintes, que a doutora viria, falaria que o João não tinha sobrevivido. Naquela hora, a gente ficou assim, sem reação, não sabia assim o que aconteceu, a gente só pediu para vê-lo. E aí nós fomos, pastor, e eu fiquei muitas e muitas horas com ele no colo, Leonardo ficou, e a gente beijou muito, e passou creme no corpinho de novo, arrumou ele, vestiu a roupinha nele, a roupinha que a gente tinha lá, né? A gente queria nós mesmos arrumarmos. Penteamos o cabelinho, e assim, nos despedimos ali dele. O sentimento da dor, da perda era muito grande, mas a gratidão os 4 anos era tão maior, pastor. Porque a gente não teria nenhum dia. E Deus nos deu 4 anos e 2 meses do amor mais verdadeiro. E agora, segunda-feira, dia 23 de maio, o João faz 11 anos. Eu digo faz, porque na minha vida o João ainda é vivo. Faz 11 anos que eu me tornei mãe. Faz 11 anos que o Senhor Jesus se revelou para mim através de um bebezinho especial. Como que pode o Senhor Jesus usar um bebezinho com tantas deficiências, com malformação física, para revelar o seu amor? Mas ele usa, pastor. Ele usa aquilo que é mais improvável para testemunhar o seu amor. E o amor que eu vivi com meu filho é a coisa assim mais maravilhosa, mais pura. Nós nunca desistimos do João, pastor. Nunca, nunca. Se falasse para nós assim, ó, lá na China tem uma solução para o João, a gente ia na China e ia atrás. Tudo que era possível fazer, a gente fazia, pastor. Em nenhum momento a gente desistiu dele. E isso é tão pequeno, pensando no que Deus não desiste de nós, como o senhor falou, né? É o mínimo que nós podíamos fazer como pais, de amar o João mais do que tudo. Apesar de ele não ser um bebê considerado perfeito, ele era nosso. Ele é o meu filho amado. E eu vivo cada dia, pastor Wagner, esperando a volta do Senhor Jesus. É o que nos move para eu receber o meu João no colo de novo. Para eu receber o meu João para falar: filho, a mamãe estava te esperando, filho. Eu te esperei todo esse tempo. Eu tenho certeza que você está salvo, filho. Mas eu estou aqui só esperando para o Senhor Jesus me devolver. Só esperando, pastor. Só isso. Sabe por que eu perguntei para vocês? Qual é a sensação de ver o filho morto, né? Alguém pode perguntar assim: poxa, pastor, não é falta de sensibilidade perguntar algo assim para um casal que perdeu o filho? Eu vou dizer que não, sabe por quê? Porque o Joãozinho veio para a Terra para ser uma bênção, como você falou, na vida de tantas pessoas que puderam testemunhar o amor que vocês tiveram pelo João, mesmo sem entender tudo aquilo, né? Porque oraram por isso, pediram a Deus tudo isso, né? Mas o que você acha que Deus sentiu quando ele viu essa cena aqui? Você pegou seu filho na mão, você o abraçou morto, frio, você passou creme no corpo dele, vocês arrumaram um bebezinho para ser sepultado. Isso nunca vai sair da sua cabeça. Mas a esperança de Jesus Cristo no seu coração e a breve vinda dele dá a esperança de encontrar seu filho. Mas eu fico pensando o que Deus pensou, Ana e
pastor Jocura, quando viu o filho dele morto? O que Deus pensou quando viu Jesus morto? O que Deus pensou quando o tiraram da cruz? O que Deus sentiu quando limparam o sangue do corpo dele e ungiram com óleo? Como estava o coração de Deus quando o enrolaram em faixas e o colocaram no sepulcro e rolaram a pedra e o silêncio da morte chegou na vida do filho dele? E Ana, ele morreu por você. Cristo sofreu muito maior dor que a sua, do que do pastor Leonardo, para salvar sua vida. Deus sofreu muito maior dor que a sua, que a do pastor Leonardo, do que qualquer dor sentida por alguém nesta sala. Deus também, Ana, contemplou o filho morto nos braços. Você não passou por algo que ele não tenha passado. Por isso você consegue suportar. Porque ele consegue lhe transmitir um poder da experiência. A coisa linda quando você e o pastor Leonardo não pensam em momento nenhum em desistir do filho de vocês. Eu vou repetir aqui essa manhã, querido, Deus jamais vai desistir de vocês. Sabe esse amor que ela apresenta, que o pastor Jocura apresenta aí? É o amor de Deus centuplicado. Não tem nem como comparar uma coisa com outra, porque o amor de Deus é extraordinário. Você, esperando em Cristo, poderá vê-lo. Ele não ressuscitará com as deformidades. Amém. Pastor, posso Oi, mostrar fala. algumas fotos nossas dele? Pode, Pessoal? pega aí, pega aí, pega aí. Sim. Vou compartilhar aqui. Está aparecendo aí? O senhor está mudo agora, pastor. Se você quiser colocar no modo tela cheia, pode colocar. Não está, não? Não, mas está dando para ver, pode rodar, Bom, tranquilo. É, aqui foi o primeiro aniversário dele, primeiro aninho que ele fez, né? A estava bem gente, arrumado, hein, Ana? Ele, Sim, todos, ele andava todos. igual um príncipe, pastor. Igual um príncipe. Ele era um príncipe, né? Sim, eternamente meu príncipe. aqui está o João, arrumadinho, como sempre ficava, né? Bem leve. Aham. Essa penúltima foto aqui, para mim, é bem especial, que eu não sabia, mas era a última foto que a gente ia tirar junto. Os quatro, a gente não tinha a Clara na época ainda, a Clara nasceu depois, o João faleceu. E eu queria compartilhar uma outra imagem aqui. A pastora Ana me deu um presente um tempo atrás, e para nós é o que a gente aguarda, né? Tá dando para ver aí? Tá. O rapaz fez esse quadro aqui, a gente tem na sala ali. É o que a Nossa, gente que espera, demais. né? Um dia vivenciar através da graça do Senhor. Que bênção, cara. Que bênção. Esse grandinho aí é o João, né? No colo. Foi de No novo. colo. É o O quadro, João. o E quadro pintado. atrás é uma cena de João vindo correndo nos abraçar, pastor. Isso, É a cena que eu mais aqui, sonho na minha vida. isso, no colo é o João ainda com os problemas do nascimento, né? E Deus cuidando da família de vocês. E aqui atrás, se você perceber, é o João em pé, correndo, a mão do Salvador na cabecinha dele, e a família dele correndo para encontrar o João, porque essa é a promessa que circunda a fé dessa família. Amém. Que quadro mais genial, né? Revela muita fé que nós temos. Glória a Deus por isso. Amém, pastor. Não só muito bem pintado o quadro, mas revela nossa esperança, né, filho? Revela nossa esperança. Amém. A gente não entende tudo, sabia?
mas não precisa entender tudo. O Senhor só disse assim, ó, espera. Espera, eu tenho resposta para tudo quando a gente se encontrar. Posso falar duas coisinhas, pastor? Pode falar, mano. Eu sempre aguardei Jesus voltar, desde que eu aprendi da volta de Jesus. Mas aí que tá, assim, como que Deus pega o que é ruim e Deus transforma em algo bom? Hoje eu sei o que é aguardar Jesus voltar, é diferente. A esperança que há no meu coração hoje é diferente. Entendeu? Não é uma teoria, né, de uma doutrina. Hoje eu aguardo Jesus voltar, é real, assim. E antes disso eu não entendia, achava que guardar, mas então assim, Deus ele atua, Deus me molda, Deus dirige, Deus abençoa. Essa é uma das coisas que eu queria pontuar assim. O senhor citou aí o sacrifício de Jesus, eu sou eternamente grato a Deus. Eu sou eternamente grato a Deus. Não pelo que João passou, mas como Deus conduziu. Já me perguntaram, ou eu já me perguntei, não sei, pastor, se fosse necessário passar tudo que eu passei, nós passamos, né, para Deus ser glorificado. Então, enfim, para Deus agir como ele agiu, o pastor passaria assim, sem dúvida, entre não ter um filho como João e ter o João do jeitinho que ele foi, pastor, 100 vidas viveria e teria o João do jeitinho que ele foi, sabendo da ressurreição, sabendo de tudo que Deus tem feito. Então, muita gratidão a Deus, porque eu sei que foi o filho dele que causa a esperança que eu tenho no meu filho. Meu filho, ele morreu e sofreu, e a gente sofreu por consequência do pecado. Deus deu o filho dele, ele não deu o filho dele, nesse sentido. Deus deu o filho dele. Então, eu sou Essa muito grato a cena, Deus. essa cena, pastor Leonardo Jocura e Ana, ela representa o seu encontro com Jesus. A cena do seu filho, Você tem o seu filho com os problemas causados na gestação no colo, na foto, e depois você tem o seu filho correndo para encontrar vocês, completamente restaurado, com a mão do Salvador sobre a cabecinha dele. É muito relevante essa mão na cabecinha ali. Eu sei que foi intencional. No fim, Ana e Leonardo, esse é o encontro de todos nós. Porque o pecado nos tornou refratários a Deus. Muitas deformidades são causadas por causa do pecado em nós. Mas um dia o Senhor vai tirar isso para sempre da gente e vai colocar a nossa mão na cabecinha, como colocou na foto no João, e vai nos colocar para dentro de casa, onde mais nenhuma deformidade nos alcançará para sempre. Você não somente estará com o Joãozinho perfeito no seu colo, mas você também será perfeita no colo de Cristo. Que coisa extraordinária isso, né? Muito obrigado, Ana. Prazer grande em conhecê-la. Aparece mais vezes no puff do Leonardo para assistir conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Léo, obrigado pela disponibilidade em expor um pouco a vida, contar o testemunho de vocês. Agradecido aqui muito, que eu sei que muita gente foi abençoada essa manhã com a história de vocês. Amém. Deus seja louvado, pastor. Eu que agradeço. Deus te abençoe, obrigado pela mensagem. Amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém. Nós também amamos o Senhor, amamos nossos irmãos. Precisamos de vocês para sermos felizes. Vocês também são a parte de Deus. Nós cremos com certeza muito mais em Deus do que todo mundo existe. Deus seja louvado. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande dia na presença de Deus.